Olá, meus amigos. Hoje, 11 de abril de 2025, nosso Café com Prosa, com muita honra, um privilégio muito grande, aqui com a família veterana. Estaremos hoje com o filho de um veterano, um grande guerreiro, que não está mais entre nós, mas que fez história nessa polícia militar, ajudou a pavimentar as ruas pelas quais nós passamos depois e deixou muita história, um legado muito grande e nós temos que valorizar. Então estamos aqui para homenagear a família desse grande homem, né, na pessoa do filho dele, que é o Wiltinho, que é uma pessoa assim excepcional e que vai contar para nós um pouquinho dessa história. E a gente já está emocionado antes de ouvir um pouquinho. Imagina ouvindo essa história. Convido vocês a estarem conosco nesse Café com Prosa especial com a família veterana. Wiltinho, boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês aí, né? Um prazer que receber o Tenente Kennedy, nosso amigo Sargento Rildo, para estar contando essa história, né? Falando essa biografia do meu pai, do Jandir Ferreira da Silva, um dos primeiros policiais de Igarapé, né? Sim, nossa, que maravilha, que bênção, né? Isso. Conta um pouquinho dele para nós, por favor. O meu pai, que a gente sabe da história, né? Que ele foi criado em Mantena, nasceu em Inhapim, né? Sim. Ele é nascido em Inhapim e foi criado na região de Mantena, central de Minas. E ele tem um irmão falecido também, né? Que é da polícia militar. Esse Jânio, ele estava trabalhando na roça na época lá e passou um cara de cavalo, um policial de cavalo, e perguntou, estavam uns 3 homens capinando lá, falou assim: ô galego, você quer entrar na polícia? Aí ele olhou assim: quero, como é que faz? Ele falou assim, pegou um saco assim, jogou no chão e falou: pega esse saco, representa o lugar, veste essa roupa aí. Então tinha uma farda dentro do saco. Que legal! E assim foi meu tio entrou na polícia, chama Jânio Ferreira da Silva. Esse Jânio Ferreira da Silva, meu tio, passou uns anos, né, já estava na polícia e tal, e ele, né, viu meu pai crescendo, ele tinha 10 anos e tal, aí foi conseguir uma carta de recomendação que o meu pai vinha apresentar aqui em Belo Horizonte, com um coronel, sei lá, não sei o nome do coronel direito para te falar, né, só sei que essa história foi assim: meu pai pegou essa carta de representação, veio com a malinha, com um par de roupa dentro dessa malinha, a roupa do corpo, mais nada, né, praticamente, veio parar aqui em Belo Horizonte, saindo lá de Valadares, que é a região lá, sem dinheiro, sem nada, veio com a cara e a coragem e essa carta de recomendação. Assim, ele apresentou, tinha uma fila muito grande lá, no dia, né, que foi apresentar ali, e chamando, parece um CSE por 100 e tal, depois fechou o portão, aí falou: hoje está encerrado. Aí ele ficou assim, sem saber o que ele fazia, muito humilde, né, aí ele ficou parado, aí o policial lá falou com ele assim, da entrada lá, né, do portão, falou assim: eu já falei, está encerrado, só amanhã. Aí ele falou: tá bom, cabeça baixa e tal, aí ficou de novo lá e tirou o papelzinho, fez ele olhando assim, aquela carta de recomendação, né? Aí o cara: que papel que é esse aí? Ele falou assim: não, uma carta que o coronel tal mandou aqui e tal. Aí ele mostrou assim: por que você não mostrou isso aqui antes? Eu já abriu o portão e botei pra dentro. Assim ele fez as provas, né? E entrou na polícia nessa época assim. Depois serviu cavalaria de 61 até 63. E quando foi em 63, a cidade de Igarapé ia emancipar. Aí eles foram e falaram: tá precisando de policial para não pegar Igarapé. Ele foi e levantou a mão. Vamos primeiro levantar a mão. Depois foi Raimundo Alves Carneiro, né, também levantou a mão, e o outro lá foi o cabo Aurelino. Aí vieram os 3 para Igarapé, foram os 3 primeiros que vieram para Igarapé na emancipação da cidade, 1º de março de 1963. Glória a Deus. Isso. E aqui meu pai veio para cá, foi morar de um barracãozinho de aluguel, que negócio todo, devagarinho, e depois ele trouxe a mãe dele para cá, que era o filho solteiro, né, era o caçula, né, então ele trouxe a mãe dele para cá para morar com ele, e assim foi trabalhando, mexendo nos negocinhos, e depois ele comprou um lote em Igarapé, parcelado, mesmo salário era muito pouquinho, fazia uns bicos vendendo as roupas, umas botinas, que ele buscava em Belo Horizonte, vendendo pessoal das hortas, né, antigamente. Assim, formando um dinheirinho, pagando aquele lote e fazendo a construção. E depois ele trouxe a mãe dele morar com ele. Em 74, meados de 74, assim, 73, 74, ele casou com minha mãe, Efigênia Rufino da Silva. Eu nasci em 75, 1º de março de 1975. Depois teve a minha irmã em 76, o meu irmão em 79 e uma outra que veio a falecer em 1980. Então a gente é uma família de 4 irmãos. Meu pai teve destacado aqui até o ano de 1988, depois foi transferido para Itaúna, mas não mudou da nossa cidade de Igarapé, né? E trabalhou 2 anos em Itaúna, depois ele foi transferido para Betim, quase na hora de reformar, e pegou os últimos 6 meses aqui no posto fiscal, posto de fiscalização em São Joaquim de Bicas.
E assim, ele venceu a carreira dele em 1991, reformando. E nessa época aí a gente sabe que o salário era muito pouco, né? Então Sim. tinha que fazer os bicos que eu te falei, trabalhou como taxista em Igarapé na década de 70, 80. E assim foi para criar a gente, com muita dificuldade, muita luta, né? Mas com muita honestidade também, né? Isso. É uma pessoa que foi muito respeitada na nossa cidade, deu respeito, né? Trabalhou com seriedade. E, como eu só tenho que falar do meu pai aqui, é só coisa boa mesmo, né? Quando a gente bater, a porta de bater pro pessoal mais antigo, que tudo fala, ó, você tá filho do Sr. Jandir Soldado, então a gente fica feliz de ouvir isso, né? Agora a parte assim que mais chateou a gente foi quando ele faleceu, né? Vinha falecer, né? Agora em 2023, estava com câncer e veio falecer. Ele estava até comigo aqui em casa aqui. E assim, no caso, a minha chateação, né? A minha família foi assim, a gente não viu nada, né? Não foi uma viatura lá, não teve um apoio, né? A gente sentiu muito, sabe? A pessoa que serviu tanto, trabalhou tanto em prol da população, né? E servia a polícia esses anos todos aí com tanta honestidade, né? Com tanta garra, né? A dificuldade passou, no começo não tinha uma viatura que prestasse, tinha que ficar pegando carros terceiros para atender a ocorrência, dependendo dos outros, era muito humilhante. E para depois, no final da vida, não ter uma homenagem, ser homenageado, nada, para a família dói muito, a gente sabe disso. Então agora, hoje, né? Tendo o prazer de estar recebendo o senhor aqui, né? E o sargento Hildo aí, né? Então isso é muito gratificante para a família, pode ter certeza. Sou muito feliz, tá? Estar recebendo vocês aqui hoje. Muito bom, isso é muito gratificante. A gente fica emocionado com isso, né? É muito bom você ter falado isso, porque, gente, é o que a gente sempre fala, viu? Se nós não nos valorizarmos, vai ser difícil alguém nos valorizar, né? E a gente vê, às vezes, a gente deixa de lado famílias de colegas, né? A gente fala muito em união, fala muito em família, fala muito em estar juntos, mas ficamos esperando que o outro faça por nós, sendo que nós mesmos podemos fazer, né? Então eu convido você, veterano, você, veterana, sabe aquele amigo seu que trabalhou lá, foi seu motorista, ou foi o seu comandante, que há muito tempo você não vê, vai lá, faz uma visitinha para ele, liga para ele. Ou aquele que não está mais entre nós, vai lá, visita a família, relembra algumas coisas boas, né? Olha, a gente vê aqui a emoção, o orgulho que o Tim tem do pai, né? E tanta coisa boa para contar, e a única mágoa, a única chateação é de não ter, no dia do enterro do pai, a presença de pelo menos uma viatura policial militar, para honrar aquilo ali, né? A família ficou chateada. E nós estamos aqui hoje, Tim, para, vamos dizer assim, pedir desculpas, né? E falar que nós estamos aqui para te agradecer, agradecer a toda a família pelo cuidado que vocês tiveram com ele. A gente sabe que os últimos dias dele não foram assim, né? Tão bacana como vocês queriam, né? Mas que vocês cuidaram até o final e vocês abençoaram. Eu estou vendo que você está com as fotos aí. Você quer contar a historinha dessas fotos para nós? Por favor. Sim. Isso aqui é o meu pai e meu tio, né? Da direita aqui, né? Da direita meu pai, da esquerda meu tio, que arrumou a carta de representação para ele comparecer aqui em Belo Horizonte para entrar na polícia. Isso aqui é na década mais ou menos de 60 isso foi na década de 60, né? Em 63, por aí, 62, 63 mais ou menos. Essa aqui eu já estava em Igarapé, ele e seus colegas aí, né? Destacado na cidade de Igarapé, isso aqui na época mais ou menos 1970 para trás. Essa aqui, em frente à delegacia de Igarapé, no caso eu montado em cima dessa animal do cavalo aí, né, na carroça aí, e ele tá do lado aí, isso em frente à antiga delegacia de Igarapé. Isso aí foi em 1981, mais ou menos. Essa aqui ele recebendo a chave, né, da primeira viatura 0 km para Igarapé, que é um Fiat 57, em 1985. E aí estavam os colegas aí, né, e ele como era o motorista e o policial mais antigo, ele recebeu a chave da viatura. E essa aqui é uma foto dele em serviço com o Sargento Mauro, na época era Sargento Mauro, que reformou como Tenente Mauro, também em Igarapé, em 1986, mais ou menos. São essas lembranças que a gente tem, né, que a gente nunca vai esquecer. Isso aqui é uma relíquia muito grande para a família, né? Que bom, que bom. Né? Eu gostaria, se fosse possível, que você colocasse para o pessoal a importância dessas visitas, né? A importância da gente estar acompanhando as famílias,
o quanto a família se sente acolhida quando recebe uma visita, tá bom? Se você puder fazer o favor. E como o Tenente Kennedy falou aqui, né, e quero afirmar aqui, isso aqui é muito importante mesmo para todas as famílias. Para mim isso aqui foi uma honra mesmo, sabe? Meu irmão está aqui, né, minha irmã no momento, mas eu estou representando eles aqui e vou repassar esse encontro aqui para eles. Foi muito emocionante para mim, né, tá tendo essa visita e tá relembrando essas coisas, poder falar da história do meu pai, né, o trabalho que teve não só dele, mas com os outros veteranos também na nossa cidade, que foram esquecidos. Eu quero agradecer muito, de coração, Tenente Kennedy, tá? Em nome de Jesus. E o nosso cinegrafista aqui, Sargento Hilton. Deus abençoe. Gente, é uma emoção muito grande, sabe? É um privilégio, a gente agradece a Deus por esse privilégio. Só Deus mesmo para dar esse privilégio para a gente estar aqui junto com o Hilton, né? Relembrando esse nosso guerreiro, essa força desse guerreiro, né? Que foi o Jandir. E agradecer, viu, Hilton? Agradecer muito, mas muito mesmo. Por isso. Tá? Continua pelo fazendo cuidado, esse pelo carinho, como que vocês cuidaram dele, né? Isso. E pelo trabalho tão essencial que ele fez aí para Garapé, serviu e protegeu enquanto pôde. Certo. Né? Então nós agradecemos muito, tá bom? Obrigado, viu? Deus abençoe. Continue esse trabalho maravilhoso aí, tá? Amém. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. Hoje desliga. E aí, Uti, nós aproveitamos esse momento para materializar, né, esse agradecimento, para que você tenha aí uma homenagem não só ao grande Jandir, mas à família toda pelo carinho, pelo cuidado, viu? Fica aí uma homenagem dos veteranos e a gente agradece muito a recepção, você ter nos recebido aqui, ter nos acolhido, né? A gente sabe o quanto que foi, né, emocionante para você, para nós também foi, a lágrima veio no olho, mas é uma lágrima gostosa, né? É um sentimento gostoso de uma pessoa que esteve entre nós e que tanto fez. Não é isso mesmo? Então a gente deixa aí, você passa para a família, para nós, nosso abraço, nosso agradecimento. Muito honrado, tá bom? Honrado, que Deus abençoe sempre. Amém. Estamos juntos. Amém. Parabéns pelo seu trabalho, continua. Obrigado. É isso aí, gente. Um café com prosa com muita emoção e muita história boa. Deus abençoe a todos.